Panteão Nacional Português. Nessa manhã nós vamos visitar esse grande lugar, esse espaço importante, que é o Panteão Nacional de Portugal, localizado em Lisboa. Ele está situado na zona histórica de Santa Clara e ocupa o edifício originalmente destinado para a Igreja de Santa Engrácia, fundada na segunda metade do século XVI. O local permaneceu sem cobertura até o início dos anos 60 do século XX, altura em que o regime do Estado Novo decidiu terminar o edifício e dar continuidade a uma lei de 1916 que determinava a adaptação do templo à transformação ao Panteão Nacional. Classificado como monumento nacional desde 1910, ele oferece do terraço uma vista privilegiada sobre toda a zona histórica de Lisboa e uma vista que você consegue ver nos seus pontos ali o Rio Tejo. Logo na entrada a gente pode ver a exuberância do local, essa arquitetura magnífica e que teve muita importância do arquiteto e desenho de João Antunes, para ter todo esse redesenho, todas essas abóbadas que complementam aí a arquitetura desse local. E para chegar ao topo, você vai subindo as escadas e a cada lance de escada você tem uma visão onde você tem uma dimensão de todo esse empenho, de toda essa arquitetura, de todo esse redesenho desse local. Alguns túmulos, né, estão vazios porque a gente chama de personalidades com cenotáfios. São aqueles túmulos em homenagem. Como podem ver aí, Luís de Camões, que está sepultado no Mosteiro de Jerônimos, mas que, devido à sua grande importância para Portugal, ele tem esse cenotáfio. São túmulos vazios em sua homenagem. Temos personalidades que estão sepultadas ali, mas temos vários desses cenotáfios, assim como Vasco da Gama, que também está sepultado fora do local, e está sepultado na igreja, né, de Santa Maria de Belém. Nós temos outras personalidades que estão aqui enterradas. Temos no local também esse altar, esse belo altar, e ao lado aí da grande bandeira portuguesa. Veja a dimensão desse espaço. Veja o design, a produção desse espaço para homenagear aqueles que têm grande importância para Portugal e que já partiram dessa para outro mundo. Entre 1964 e 1966, projetou-se uma dupla cúpula, né, de betão revestida em pedra liós, que é uma pedra facilmente encontrada em Lisboa, e restaurou-se o interior da igreja, rica aí em diversos tipos de pedras, e translandaram-se os restos mortais dessas personalidades, seriam homenageadas e seriam assim eternizadas nesse local. Este panteão, né, foi criado por decreto no dia 26 de setembro de 1836 e sua construção iniciou em 1568, finalizando em 1966, com a inauguração no dia 7 de dezembro deste ano. A fachada principal do local concilia exemplarmente a novidade do barroco italiano, com a prática, né, arquitetônica mais notável do Portugal à época. Na Galilé, deparamos com 3 portais
animados aí por um trabalho decorativo de grande relevo e atribuída ao escultor francês Claude Lapret, ele que viveu de 1687 até 1740. No escudo nacional que está acima do riquíssimo portal central, fica explícito o caráter nacional da igreja. Várias personalidades estão sepultadas no local e destacamos aí a sepultura de Eusébio da Silva Ferreira, grande jogador de futebol português. Ao lado, né, nós temos a sepultura de Aquilino Ribeiro, grande escritor português, o diplomata Aristide de Souza Mendes, o marechal Humberto Delgado, e nós temos também a poetisa Sofia de Melo Breiner Andressen. E nesta primeira sala estão os restos mortais dessas personalidades, ora então destacadas, foram importantes para Portugal. Nessa segunda sala nós teremos os túmulos, né, os restos mortais dos escritores Almeida Garré. Teremos também os restos mortais da fadista, né, Amália Rodrigues, importante para Portugal. Nós teremos também João de Deus, poeta lírico e pedagogo português, muito importante para a cultura local. Ainda temos também o Guerra Junqueiro, que é um poeta, jornalista, escritor e político português, também muito importante. E assim, nesse primeiro espaço, a gente tem essas grandes personalidades. Nós vamos agora deslocar para um local onde estão sepultadas personalidades políticas importantes para Portugal, são os ex-presidentes. Logo de início, a gente tem a sepultura de Teófilo Braga, um ex-presidente português. Temos também a sepultura do Sidônio Paz, doutor Sidônio Paz, né, que também foi presidente. Sepultura do Marechal Oscar Carmona, também liderou o país sob a presidência dele. E nós temos para fechar essa sala aí, Manuel de Arriaga. São as 4 personalidades políticas que destacaram para Portugal. Vamos caminhar para a gente conhecer mais uma outra sala, onde está uma grande personalidade portuguesa, que é Eça de Queiroz. Quem nunca leu um livro de Eça de Queiroz? Grande escritor, cujo corpo, né, foi transladado para o local em 2025, após a aprovação do parlamento português. E aí dedicaram esse espaço para Eça de Queiroz, esse grande escritor. É importante destacar ainda que Amália Rodrigues foi a primeira mulher a ser sepultada num panteão em 2001. E que o último, né, a ser adicionado nas salas foi Eusébio, foi o grande jogador Eusébio em 2015, popularizando com isso mais ainda o espaço. Como eu havia dito, né, as personalidades com cenotáfios, que são túmulos vazios, que são homenageados no local, nós temos Luís Vaz de Camões, que foi poeta, Vasco da Gama, navegador, Alexandre Herculano, escritor, historiador, Fernando Pessoa, poeta, está sepultado dentro do Mosteiro dos Jerônimos, mas que tem o seu cenotáfio também no local. Infante Dom Henrique, navegador, Pedro Álvares Cabral, navegador, Afonso de Albuquerque, navegador, e Nuno Álvares Pereira, um condestável, que foi o 7º conde de Barcelos. Subindo aí essa breve caminhada, você já tem como ter uma visão geral do panteão no primeiro vão, no primeiro estágio, né, dessa caminhada, dessas escadarias. Lugar muito agradável, silencioso,
que você consegue sentir a energia, a importância que eles fizeram esse panteão para homenagear aqueles portugueses que foram destacados ao longo do seu tempo, na sua época. Esse espaço, né, que inicialmente tinha como ideia principal, inicial, a construção da igreja de Santa Engrácia, ele nunca chegou a abrir para cultos. Conserva, né, sobre a sua cúpula moderna, esse espaço, né, majestoso, animado por decorações de mármores coloridos, característica da arquitetura barroca portuguesa. E vamos começar agora a fazer a caminhada, subindo os degraus, as escadarias do panteão, para que possamos ter o acesso ao terraço. E assim vocês vão conseguindo ver essa majestosa arquitetura, a engenharia que tiveram que fazer, esse trabalho para poder construir esse espaço, esse local. Tem que ir aquecendo os motores, puxando a respiração, porque são muitas escadas. Mas que vai valer a pena, porque a ideia é você chegar no topo do panteão, onde você vai ter uma visão privilegiada de Portugal, seu alto. Vai conseguir ver o Rio Tejo, vai conseguir ver Portugal de cima. Mas nós vamos subir antes ainda da chegada ao terraço. Vamos fazer mais uma parada para ter mais uma visão interessante do panteão, através de uma cúpula, através do penúltimo estágio dele. Dali a gente vai conseguir ter vou fazer um percurso pequeno para que possa ser observado a altura em que a gente está, o nível de altura da construção, dessas riquezas de detalhes na qual foi feito numa época difícil, né? Numa época que você não tinha tantos equipamentos para fazer vultuosas produções, mas que valeu a pena chegar nesse ponto. Vejam só que maravilha de arquitetura, que trabalho braçal, né? Bem redesenhado para o espaço. Engenharia arquitetônica e a beleza que esse lugar ele nos faz compreender até que ponto o ser humano consegue manter a sua capacidade de estar sempre inovando e fazendo coisas diferentes e belíssimas construções que foram tão bem feitas, que estão preservadas, conservadas e por muitos séculos ainda vão permanecer.
Veja agora, olha a maravilha desse terraço, olha a visão que você tem olhando aí Portugal do Alto. Tá frio, mas tá com sol, tá agradável. Vamos agora caminhar de forma tranquila por cima desse terraço, apreciando aí a beleza da arquitetura local e observando também Portugal do Alto, observando também Portugal de onde muita gente não imagina que você possa ter essa beleza ocular, essa possibilidade de registrar imagens como essa. E com essas belas imagens a gente despede esse lugar majestoso, que é esse panteão nacional construído aí para homenagear essas grandes personalidades que foram destaques nas suas áreas em Portugal. E deixo aí o convite, se um dia estiverem passando por aqui. O cartão Lisboa Card, que é um cartão de transporte público com transporte turístico, ele também dá direito a entrar nesse local sem o pagamento. E assim você pode ter uma rota cultural bem interessante. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.